Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o LPA, que é o lucro por ação. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos juntos. Nesta aula 5, nós vamos entender o LPA. O LPA, ou lucro por ação, é um indicador de rentabilidade de uma empresa. Representa o lucro que a empresa teve em um período, neste caso aqui, por cada ação da empresa. Por exemplo, considerando que uma empresa X obteve o lucro líquido num período de 67 milhões e possuía nesse período um total de 350 milhões de ações. Então, 67 milhões divididos por 350 milhões, nós temos 0,19 centavos por ação desta empresa. Então, é 0,19 lucro por ação dessa empresa. O valor encontrado de LPA ele é importante, porque com ele nós podemos saber qual a rentabilidade atual a comprar uma determinada ação de uma empresa. Este indicador também é importante para ser avaliado, uma vez que, geralmente, empresas com maior LPA pagam mais dividendos. Mas é fundamental entendermos o quê? Que um LPA alto ou baixo, ele não determina uma empresa como boa ou ruim para se investir. Em si, temos que avaliar o seu histórico e contexto. Por exemplo, um LPA crescente, ele pode ser mais interessante que um LPA alto e estável. Nesse exemplo aqui, nós temos a empresa 1, que no primeiro ano ela teve um lucro líquido de 150 milhões, mas ela possuía um número de ações em 200 milhões de ações. O lucro por ação dessa companhia nesse ano, ele estava em 0,75 centavos. Quando nós vamos para o ano 2, o lucro líquido dela se manteve em torno de 150 milhões, em 140 milhões aí no caso. Mas ela se manteve com 200 milhões de ações e o lucro por ação foi para 0,70 centavos. No ano 3, ela se manteve em média 152 milhões de lucro líquido e o número de ações se manteve em 200 milhões e o lucro por ação estava em 0,76 centavos. Então, para os próximos anos, a expectativa de lucros constantes estava em torno de 0,75 centavos pelo histórico dessa empresa. Já a empresa 2, ela no ano 1, ela teve um lucro líquido de 60 milhões e manteve o número de ações em 200 milhões. Você percebe que o lucro por ação dessa companhia no ano 1 está em 0,30 centavos. Mas vamos acompanhando os outros anos. No ano 2, o lucro líquido dela foi para 110 milhões, se mantendo em 200 milhões o número de ações, ficou um lucro por ação de 0,55 centavos. No ano 3, ela foi para 180 milhões de lucro líquido e o número de ações se manteve em 200 milhões. E o lucro por ação dela já foi para 0,90 centavos. Então, ela tem uma perspectiva aí de lucros crescentes, em torno de 0,56 pelo histórico de crescimento médio de 73%. Então, nesse caso, esse lucro por ação crescente é mais interessante do que um lucro alto, um lucro por ação alto e constante. Beleza? O importante também é saber que nós podemos substituir o lucro líquido pelo EBITDA. Para aprimorarmos essa análise, normalmente em empresas muito endividadas, nós apenas pegamos ali o lucro líquido e substituímos pelo EBIT, que é o lucro antes dos impostos e juros. Nós podemos também ponderar o lucro por ação de acordo com o número de ações ordinárias e preferenciais. Com isso, nós obtemos um lucro por ação sobre ações ordinárias e um lucro por ação sobre ações preferenciais. Nesse caso, por exemplo, ali, nós temos num total de 100% de ações em circulação, 80 delas são ON, que são ordinárias, e 40% são PNs. O lucro desse período foi 180 milhões. Então, ON 60%, 108 milhões, e PN 40%, nós temos 72 milhões. Esse caso nos ajuda para comparar a liquidez para cada tipo de ação. Às vezes as ações ON são mais líquidas do que a PN ou vice-versa.
Então, isso é uma forma para nós analisarmos essa liquidez comparado como é distribuído o número de ações por tipos. Na hora de avaliarmos o LPA de uma empresa, nós temos que tomar cuidado com a comparação entre empresas diferentes. Duas empresas que divulgam um lucro líquido no mesmo valor, elas podem ter números de LPA completamente distantes, o que não significa que uma seja mais lucrativa do que a outra. Nesse caso, nós temos a empresa 1 com um lucro de 1 milhão e a empresa 2 com um lucro também de 1 milhão. Só que a empresa 1 tem, no caso aí, 1 milhão de ações, que dá um lucro por ação de R$1. E a empresa 2, ela tem 10 milhões de ações, que dá um lucro líquido por ação de 0,10, no caso aí 10 centavos. E não necessariamente a empresa 1 ela é mais lucrativa que a empresa 2. Beleza? Nós também temos que ter alguns cuidados quando nós comparamos LPA de uma mesma empresa em momentos diferentes dessa empresa. Por exemplo, vamos considerar aqui uma única empresa. No primeiro momento, o lucro líquido dela está em 1 milhão e o número de ações em 1 milhão também. Então, nós temos um lucro por ação de R$1. Num segundo momento, ela foi com os lucros para 1,5 milhão de lucro líquido, mas já está com o número de ações em 2 milhões. Então, você percebe que o lucro por ação aí caiu para 0,75 centavos. Mas o lucro líquido dela vem aumentando. O lucro por ação aí, no caso, ele diminuiu porque o número de ações dessa companhia aumentou. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Beleza? Então, meus amigos, até mesmo para a gente comparar empresas do mesmo setor, empresas com contextos parecidos, nós temos que ter bastante cuidado nesses indicadores, ok? Apenas aí para efeito de informação, nós temos o lucro por ação corrente, que é o número, são os números da empresa do ano anterior. Nós temos também o lucro por ação atual, que é o número da empresa do ano atual com projeções futuras. E nós temos o lucro por ação futuro, que são projeções dos números da empresa para os próximos anos. Ficou claro, pessoal? Meu amigo, minha amiga, se esse vídeo foi útil para você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações assim que eu lançar próximos vídeos no canal, ok? Um forte abraço e até breve.